Guerra contra Deus e sua palavra. Introdução. Nesse vídeo estarei lhes apresentando mais versículos entre os 10.000 que foram adulterados, omitidos e acrescentados da Santa Palavra de Deus nas novas versões da Bíblia. Vejamos os alertas que o nosso Deus nos deixou em sua palavra sobre esse assunto. Deuteronômio 4, verso 2, Provérbios 30, versos 5 e 6, Jeremias 26, verso 2, Amós 8, verso 11 e 12, Mateus 5, verso 18, Apocalipse 22, 18 e 19. Em todos esses versículos, a palavra de Deus nos diz: ai daquele que omitir, acrescentar ou adulterar uma só palavra das Escrituras Sagradas. O casamento aos olhos de Deus é monogâmico, um só homem e uma só mulher. E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Mateus 19, verso 5. Heterossexual, pessoas do sexo oposto. E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Mateus 19, verso 5. Monossomático, dois se fundem em um. E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Mateus 19, verso 5. Indissolúvel, que não se pode dissolver, desfazer, desligar. E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Mateus 19, verso 5. Divórcio, legalizado pelos homens, mas reprovado por Deus. Grego receptos, Mateus 19, verso 9. Nós vemos as palavras gregas porneia e moicheia. Porneia significa fornicação ou relações sexuais praticadas por pessoas solteiras. E moicheia significa adultério, sexo praticado por pessoas casadas. Almeida Corrigida Fiel, Mateus 19, verso 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Nós vemos aí as palavras gregas porneia, que é fornicação, e adultério nessa Bíblia. Almeida Revista Atualizada, Mateus 19, verso 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Eles traduziram a palavra fornicação por relações sexuais ilícitas. E a parte B do versículo eles colocaram entre colchetes. As palavras entre colchetes são desacreditadas no rodapé dessa Bíblia. Eles, para enganar as pessoas, colocaram no rodapé dizendo que essa parte B do versículo não se encontram nos melhores manuscritos da Bíblia. Mas vocês viram aí na Bíblia grego, no grego recepto, as duas palavras, porneia e moicheia. Nova Almeida Atualizada, Mateus 19, verso 9. Eu, porém, lhes digo
Quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Eles traduziram a palavra fornicação por relações sexuais ilícitas. E a parte B do versículo, eles omitem. Nova tradução, linguagem de hoje, Mateus 19, verso 9. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Substituíram a palavra porneia, que é igual fornicação, por moscheia, que é igual adultério, e omitiram o final do versículo. Nova versão internacional, Mateus 19, verso 9. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Eles traduziram a palavra fornicação por imoralidade sexual. E a parte B do versículo eles omitem. Ataque das novas versões à indissolubilidade do casamento. Só a Bíblia Almeida Corrigida Fiel está de acordo com o texto original grego receptus, ou recebido. Grego receptus, Mateus 15, verso 19, ACF, Mateus 15, 19, Almeida Revista Atualizada, Mateus 15, 19, Nova Almeida Atualizada, Mateus 15, 19, Nova Tradução Linguagem de Hoje, Mateus 15, 19, Nova Versão Internacional, Mateus 15, 19. Em todos esses versículos, nós vemos aí a palavra adultério e fornicação. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher e cada um tenha o seu próprio marido. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 1 e 2, provando que a palavra fornicação é a relação sexual entre pessoas solteiras. Exemplo que eu posso lhes dar: José, antes de casar com Maria, em Mateus capítulo 1, nós vemos que ele queria deixar Maria, quando eles estavam ainda noivos, porque ficou sabendo que Maria estava grávida e ele poderia até deixá-la, né? Porque eles não tinham casado ainda, em Mateus capítulo 1. E em João capítulo 18, verso 41, Jesus é chamado de filho de fornicação, provando, né, que os judeus achavam que Jesus tinha sido filho de uma união extraconjugal de Maria. As palavras moscheia e porneia são palavras distintas, diferentes, até nas novas versões da Bíblia. Outros textos que provam que moscheia é igual adultério e porneia é igual fornicação são palavras distintas em 1 Coríntios 6, verso 10, Gálatas 5, 19 e Hebreus 13, verso 4. Almeida Corrigida Fiel, Malaquias 2,16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Almeida Corrigida Fiel, Marcos 10, verso 11 e 12. E ele lhes disse: qualquer
que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Almeida Corrigida Fiel, Lucas 16, verso 18. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Almeida Corrigida Fiel, Romanos 7, verso 2 e 3. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ali ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Almeida Corrigida Fiel, Hebreus 13, verso 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à fornicação e aos adúlteros, Deus os julgará. A palavra venerado significa honroso. Almeida Corrigida Fiel, 1 Coríntios 7, verso 10 e 11 diz: Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Nós vemos aí, em todos esses versículos, a palavra de Deus condenando o divórcio e o novo casamento. Nós vemos aí só uma opção em 1 Coríntios 7, verso 10 e 11, que diz: se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então pode haver separação sim, mas não novo casamento. As novas versões e os divorcistas utilizam apenas um versículo, que é Mateus 19, 9, fora do contexto, para atacar a indissolubilidade do casamento. Almeida Corrigida Fiel, Marcos 10, verso 11 e 12 diz: E ele lhes disse: Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Almeida Corrigida Fiel, 1 Coríntios 6, verso 10. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nós vemos aí, meus irmãos, que casamento é coisa muito séria, é o mandamento divino, e Deus condena o divórcio e o novo casamento. E ele diz que os adúlteros, assim como os efeminados, os sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados e os maldizentes e os roubadores não herdarão o reino de Deus. A maioria dos pastores e seus fiéis estão ensinando mentiras ao dizer: Jesus disse que se houver adultério pode separar e casar de novo. Cuidado, meus irmãos, pois vocês estão agindo como falsos profetas. Em Jeremias 23, verso 16 e 17 diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse,
paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Então nós vemos aí, meus irmãos, que o casamento é indissolúvel, mas existem muitos pastores e muitos fiéis dizendo que, havendo adultério, que pode separar e casar de novo. E ainda dizem que Jesus falou, agindo assim como falsos profetas, como diz em Jeremias 23, 16 a 17. Nós devemos tomar cuidado para não dizer que Jesus falou algo sem ele ter falado, pois em todos esses textos que lemos, o nosso Deus condena o divórcio e o novo casamento. Almeida Corrigida Fiel, Mateus 7, verso 13 e 14, nós vemos como as coisas de Deus é séria. A palavra de Deus diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Meus irmãos, a porta do céu não passou por reforma, continua estreita. Almeida Corrigida Fiel, Mateus 22, 14 diz, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Almeida Corrigida Fiel, Mateus 7, 21, 22 diz, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós vemos aí nesse versículo que a palavra de Deus está falando para os religiosos, aqueles que estão dentro das igrejas, cultuando, profetizando, expulsando demônios, fazendo muitos sinais e maravilhas, mas adulterando, omitindo e acrescentando a santa palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que, no final, eles ouvirão da boca do Senhor a seguinte palavra, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A maioria das igrejas evangélicas estão apoiando o divórcio e o novo casamento, a maçonaria, o ecumenismo e muitas outras heresias. Não será isso a apostasia descrita em 2 Tessalonicenses 2, versos de 1 a 3? Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Povo de Deus, esse livro contém 252 páginas. É de minha autoria. Nele eu listei a maioria dos versículos que foram adulterados, omitidos e acrescentados na Santa Palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Cerca de 10.000 versículos nas novas versões da Bíblia foram modificados. E nesse livro e nos vídeos eu recomendo a melhor versão da Bíblia em nosso idioma. Se você gostou do vídeo, inscreva-se em nosso canal, dê o seu joinha, deixe o seu comentário abaixo. Sua opinião é muito importante.